elas cantaram sobre o leão, né? O leão de Judá. Ele está conosco, né? O Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia. O leão é símbolo de força, né? Aleluia. Ele é a nossa força. E nele nós nos amparamos, né? Nós vamos já passar, falar a palavra de Deus, né? A parte da palavra de Deus. Já está passando alguns minutos. Para isso eu convido aqui o evangelista Deoclésio, que estará nos trazendo, né, o estudo, o ensino, a ministração da palavra nesta noite. E a nós compete estarmos em oração, né, acompanhando em oração, adorando a Deus e abrindo os nossos corações para receber a sua palavra. Nessa oportunidade, quero saudar todos com a paz do Senhor. Antes de nós começarmos a ler em Lucas capítulo de número 14, eu já quero, com toda a alegria do meu coração, todo prazer, agradecer aos irmãos, a toda a igreja, pelas orações intercessórias a meu favor, em favor da minha família. Eu acho que já é sabido de todos o que ocorreu na minha casa, na minha família, no final do ano passado, mais propriamente dito, dia 20 de novembro do ano 2024. Não ausentei por um momento, graças a Deus estou congregando novamente. E eu glorifico a Deus pela igreja do Senhor. Ainda bem que nós temos amigos, ainda bem que nós temos intercessores, ainda bem que esta igreja está inserida no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu glorifico o nome do Senhor. Deus continue abençoando a cada um, que cada um continue nesse mesmo propósito, debaixo desta mesma unção, nesta mesma graça, colocando os ombros uns lado a lado aos outros, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. A união, a unidade são ferramentas, ou é a ferramenta, a alavanca que faz com que a igreja continue de pé, andando, triunfante em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Glória. Lucas capítulo 14, a partir do versículo de número 25 até o versículo 33. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Lucas capítulo 14, versículo de número 25. É um texto bem conhecido. Glória a Jesus. Fala a respeito da parábola acerca da providência. Os que acharam, digam amém. Amém. Eu vou fazer a leitura do texto e acho que a igreja compõe em silêncio, por favor. Ora, ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a poder acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Glória a Jesus.
palavra do Senhor, escrita pelo médico amado Lucas. Nós sabemos que esse evangelho foi escrito por Lucas, num tratado que ele fez a um amigo dele chamado Teófilo. Ele escreveu o evangelho e também Atos dos Apóstolos. Aqui foi o primeiro tratado, acerca de tudo quanto ele ouvira falar, de tudo quanto ele foi informado, de tudo quanto ele talvez viu, de milagres, de pessoas que receberam milagres, as maravilhas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória. E ele, de uma forma detalhada, passou para seu amigo Teófilo. E graças a Deus, esses detalhes, esses pormenores, chegaram até nós. E agora, nos nossos dias, estamos comentando. São palavras edificantes, palavras inspiradas por Deus, palavras trazidas pela pessoa do Espírito Santo. Graças a Deus. E aqui está proposto uma parábola. Pelo que nós entendemos, parábola nada mais é do que uma figura de linguagem. É uma área da hermenêutica sagrada, que trata da arte da interpretação bíblica. E nada mais é do que uma ilustração, uma figura de linguagem. Jesus muitas vezes falou através de parábolas, fazendo ilustrações daquilo que acontecia ou acontece aqui na terra, fazendo um paralelismo, um paralelo, uma comparação com as coisas acerca do reino dos céus, ou do reino de Deus. Isso para estrategicamente prender a atenção àqueles que deveriam ouvir a sua palavra com entendimento. Jesus é sábio, Jesus é muito inteligente, conhecedor de todas as coisas, sabe onde estão os detalhes, os pormenores, o âmago da alma, conhece os pensamentos, ele sabe de tudo, de todas as coisas. Obrigado, Jesus. Tanto que em alguns milagres que Jesus realizou, ele pôde ouvir não só aqueles que murmuravam contra ele, contra os milagres que ele realizou, que estava por realizar, contra as maravilhas divinas, mas assim como também até o arrazoamento dos corações de alguns, os pensamentos, aquilo que talvez as pessoas não ainda abriram suas bocas para falarem, para pronunciarem. Jesus vê, Aleluia. Jesus Glória a entende, Deus. Jesus sabe, Jesus conhece. Amém. Ele conhece meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas necessidades, assim como também as suas, os seus pensamentos, o que você precisa, onde você tem ido, o que tem feito, o que pretende fazer, as suas intenções, sendo boas e talvez nem sempre tão boas assim, seus projetos, seus objetivos, seus sonhos, tudo ele vê. E ele trabalha. Louvado o nome do Senhor. Aqui está proposto na parábola acerca da providência. O que é providência? Olhando no auxiliar dos inteligentes. Tem alguém que fala que é o pai dos incompetentes. Não. É auxiliar dos inteligentes. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, somos inteligentes. Somos dotados por Deus por inteligência. Providência quer dizer a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Interessante, o dicionário Aurélio dizendo isso. A suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Não foi nem num dicionário bíblico, não, foi um dicionário da língua portuguesa que nós achamos. Glória a Deus. Então nós vemos aqui Jesus propondo uma parábola dizendo: ora, Lucas falando, ia com ele uma grande multidão, com ele que é com Jesus. E, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. Dá-nos uma impressão de que Jesus está dando maus conselhos para aqueles que resolveram seguir. Não é isso. O que eu aborrecer aqui é como se fosse assim: aqueles ou aquele que amarem ou que amar menos a mim do que a estes, não pode ser meu discípulo. Não é que agora entreguei minha vida para Jesus, agora sou nova criatura em Cristo, então vou deixar de lado meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, vou deixar minha família, vou deixar minha parentela de lado, porque agora estou com Jesus. Não é isso. Nós entendemos o quê? Se meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha parentela, meus amigos não querem tomar a mesma atitude que eu, por graça de Deus, por misericórdia, através da pessoa do Espírito Santo, que convence um homem do pecado, da justiça, do juízo, João 16, versículo 8, se eles não tomarem esta atitude, por mais que eu os amo, eu amo a Cristo Jesus, aquele que veio do alto dos céus, desceu as partes mais baixas da terra, ele esteve aqui, manifestou-se em carne, ele passou por um sacrifício horrendo, tudo por causa de mim, para que eu pudesse obter a salvação. É Ele quem perdoa os meus pecados, é Ele que me dá certeza de vida eterna, é Ele o meu Salvador. Ainda que tais pessoas as quais nós mencionamos aqui não querem ter o mesmo propósito que eu de servir a Cristo, porém eu vos servirei. Continuarei amando a todos eles, mas a palavra de Deus, ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez menção lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, quando diz: amarás, pois, a Deus sobre todas as coisas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vou continuar amando o meu próximo, mas a Deus em primeiro lugar. Eu me lembro de que eu trabalhei numa empresa que tinha um irmão em Cristo, um irmão muito alegre, muito inteligente, muito carismático, amigável de todos, mas queria ver aquele irmão aborrecido. Ver o sentido era se alguém falasse mal do Evangelho perto dele, ou se falasse mal de Cristo então perto dele, ele tinha uma reação instantânea, imediata. Verdadeiro defensor da fé. Ele ficava bravo, não ofendia a pessoa, mas ele se manifestava na hora em defesa da fé. E eu glorificava a Deus pela vida daquele irmão. E aqui Jesus propôs uma parábola dizendo que não pode ser seu discípulo aqueles que não agirem dessa forma. Discípulos nós sabemos que são seguidores de Cristo. Discípulos são aqueles que seguem a alguém, que vão após alguém, que seguem seus ensinamentos, seus caminhos, suas pisaduras, suas passadas. E Jesus continuou falando: pois qual de vós, querendo edificar uma torre? Interessante que antes de entrar aqui, ele fala sobre qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas como assim levar a cruz? Jesus já não carregou a cruz do Calvário, a cruz mais pesada. Ele não se fez maldito por nós, uma maldição por nós, porque está escrito desde o Antigo Testamento: maldito aquele que for pendurado no madeiro, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, puro, santo, sem defeito nenhum, nunca pecou, jamais houve engano na sua boca, nunca errou, perfeito em suas obras, palavras, gestos, atitudes, comportamento.
fez maldito por mim, por você e por nós, para que nós tivéssemos a chance da regeneração, perdão dos pecados, nossas vidas transformadas e a rica oportunidade de nos achegarmos ao Pai. Ele carregou a cruz, mas ele disse que quem não levar a sua cruz, então tem uma cruz que nós devemos carregar de uma forma simbólica, não uma cruz feita de madeira, ou seja, de um material qualquer, não. Essa cruz seria o quê? As dificuldades da vida, as intempéries da vida, as afrontas do adversário, os problemas de saúde, os problemas que acontecem no nosso dia a dia, as coisas que nós passamos dentro do nosso próprio lado, nossa casa, nossa família, as coisas que nós enfrentamos, que às vezes nós nem entendemos por que enfrentamos. Há quem diga que nós nem devemos perguntar a Deus por quê, mas sim para quê. Bom, respeito a opinião de todo mundo, mas há controvérsias. Eu acho que há casos e casos, varia de momento para momento, pessoa para pessoa. Porque está escrito na palavra de Deus, em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei. Bom, se disse clama a mim, ainda que foi para Jeremias, ainda que ele tivesse que profetizar para o povo, mas vamos trazer esse versículo para cada um de nós, individualmente falando. Clama a mim. Vamos fazer um clamor a quem? A quem possa resolver, a quem possa nos atender, a quem nos compreende, a quem possa nos dar o socorro, a quem possa nos dar a solução. Sim, clama a mim e responder-te-ei. Bom, só responde aquele que está sendo perguntado, aquele que está sendo questionado, aquele que está sendo indagado. Só dá respostas a quem quer saber alguma coisa, quem quer entender. Então, nessas perguntas, há variedade de pensamentos, sentimentos e necessidades. Então eu posso ter a liberdade de perguntar: Senhor, por que disso, por que daquilo? Nós não dizemos aqui que Ele é sabedor de todas as coisas. Ele tem a resposta. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos perguntar ao Todo-Poderoso, ao Senhor. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso. E está escrito ainda. Agora vem uma outra parte do texto: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com quem a acabar? Achei interessante. É um texto bíblico, é uma parábola da providência, acerca da providência, e Jesus mais uma vez fazendo um paralelismo, uma comparação, um paralelo, através dessa ilustração, trazendo para o nosso sentido espiritual, dizendo: qual de vós, querendo edificar, ou seja, construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? É uma grande realidade. Quando nós pensamos em construir alguma coisa, está lá atrás o nosso engenheiro Ivanildo, que sorriu lá, eu não sorriu agora. Geralmente há uma contabilidade, há ali uma estratégia. Vamos entrar depois na palavra estratégia, mais à frente. Há ali uma matemática, um cálculo, para ver se vai dar para fazer, se não vai dar, se vai conseguir. Porque é muito triste, é muito ruim quando alguém escarnece daquele que começou a construir, começou a fazer e não conseguiu terminar. Ainda mais nós, seres humanos, errantes como somos, cheios de falhas. Um veio de uma forma, outro veio de outra. Tem gente que te elogia, tem gente que te ajuda, já tem gente que te zomba de você, debocha de você. Aqui não tem ninguém assim não, mas por aí tem. Mas nós devemos
seguir a Cristo carregando cada um de nós a nossa cruz. Se Ele disse que nós devemos a cada dia carregar a nossa cruz, quem disse dar o suporte? Foi Jesus quem disse. Aleluia. Mas aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga. Está em Mateus 16, 24, versículo semelhante a esse. Se Ele falou, Ele vai te ajudar. Se você, nós estamos passando por algumas dificuldades que às vezes nós achamos, não vai ter jeito, não vou conseguir, isso não vai dar, eu não aguento mais, estou pensando em desistir, eu vou parar, não sigo mais à frente, não, eu não tenho força. Tome a sua cruz hoje, e não a abandone amanhã, tome ela novamente amanhã. Quem te deu suporte hoje, dará amanhã também. Quem deu suporte para você hoje e amanhã, dará depois de amanhã. Aleluia. Quem deu suporte na semana, da semana que vem. Ele é quem nos sustenta. Glória. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Estás angustiado? Deposita aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando ainda nesse versículo de número 28, para ver se tem com que acabar. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ser o encontro do que vem contra ele com 20.000. Aqui já está falando de estratégia de guerra. E o interessante é que nós podemos fazer uma alusão, um paralelo também com a nossa vida espiritual. O pastor Zé Antônio de Castro, nosso pastor presidente, sempre fala que a nossa vida cristã é uma batalha. Se fala sobre batalha, nos lembra de guerra. Se fala de guerra, então cada um de nós aqui é um guerreiro em particular. Cada um de nós aqui é um militar em particular. No reino dos céus, no reino de Deus. Se nós somos militares, nós somos soldados, nós somos combatentes, então nós servimos a alguém. E o soldado militar, no militarismo, existe uma palavra chamada hierarquia, onde há uma uniformidade, uma coisa uniforme, que todos têm que seguir aquele padrão, aquelas normas, aquelas regras, de forma que todos fazem da mesma forma. E nós, os militares, temos que prestar conta aos seus superiores. E dentre os superiores tem um superior ainda maior. No exército existe um general. E aqui na casa do Senhor também tem um general. Glória a Deus. Há anos que eu ouço as criancinhas cantando. O nosso general é Cristo. Amém. Seguimos os seus passos. Glória a Deus. Nenhum inimigo nos resistirá. Então nós somos militares. O Senhor é o nosso general. Interessante que a Bíblia não fala que ele é o general, um general, fala que ele é o general dos exércitos. Está acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. Ele é o maioral, ele é o soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus. E aqui nós vemos uma estratégia. O que é estratégia? Estratégia é como se fosse assim, na arte da guerra, um planejamento, um estudo que se faz da parte da arte militar, que trata das operações e movimentos de um exército até chegar em condições
em vantagens à presença do inimigo. Então, Jesus está propondo aqui nessa parábola que aqueles que querem segui-lo têm que montar estratégias. Porque nós somos aqui como militares e o Senhor como nosso general. Mas nós temos que ter estratégias. Já que estamos tratando de militarismo, falamos de forças armadas, mas só que a Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios 10, versículo 4, traz para nós um esclarecimento de que tipo de soldados nós somos, de que tipo de exército nós servimos, a que tipo de exército nós servimos, quem é esse general, quais são as nossas armas. Nossas armas não são bélicas, nossas armas não são naturais, nossas armas não são feitas por mãos humanas, as nossas armas são invisíveis, nossas armas são espirituais. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas, elas não são humanas. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Existe no mundo espiritual fortalezas que nós devemos acabar com elas no nosso dia a dia. Amém, Jesus. Isso nos faz lembrar que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso no capítulo 6, a partir do versículo 10, nos ensinando as estratégias espirituais e nos falando das armas espirituais e da armadura espiritual da qual nós precisamos vesti-la, para nós ficarmos firmes, para nós sermos verdadeiros combatentes, verdadeiros guerreiros, prontos para a batalha, para o que deve vier, para qualquer coisa, qualquer surpresa que poderá acontecer no nosso caminho, nossa caminhada. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os deuses deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aí fala que nós temos que nos vestir com essa armadura, e fala que nessa armadura nós temos um capacete da salvação. O capacete da salvação nos traz um parecer de que o soldado vestido na armadura, o capacete para proteger a cabeça onde nós temos a fronte, e onde nós temos também guardado dentro dela o comando de todo o corpo, que é o cérebro, a nossa memória, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, onde nós pensamos, onde nós marcamos as estratégias, onde nós estudamos de como devemos derrotar os nossos inimigos. Nesse pequeno texto, Jesus vem colocando uns pormenores, que nós começamos a pesquisar nos detalhes, vamos descobrindo algumas coisas que o Espírito Santo vai nos ministrando. E a cabeça é a fonte do comando de todo o corpo. Se o inimigo vê que nossa cabeça está, a nossa memória, a nossa mente, nossos pensamentos desvarios, atingiu a cabeça, acabou. Por isso que no exército daqui de baixo, para quem não sabia, quando os soldados estão em forma, ou seja, perfilados, lado a lado, ou um atrás do outro, ou marchando ou não, fazendo educação física, no pelotão é sempre do maior para o menor, os maiores na frente e os menores atrás. Por quê? Porque se o inimigo der um tiro entre os olhos de quem está na frente, infelizmente, se acontecer, vai atingir só o que está na frente, porque os demais estão assim, em forma decrescente, os demais não serão atingidos. Assim, todos estrategicamente terão um tempo hábil para se defender. A armadura também fala a respeito da couraça da justiça, fala a respeito do escudo da fé, fala a respeito da espada do Espírito, fala de tudo isso. Então, a couraça, ela cobre o peito, o coração.
Diz a palavra do Senhor que aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegar meus próprios pensamentos, minhas próprias vontades, meus próprios desejos, meus próprios sentimentos, para servir ao Senhor da melhor maneira possível. No livro de Jeremias, parece que o capítulo 29, versículo 11, fala: eis que sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal. Os nossos pensamentos nem sempre são bons, mas o Senhor sempre tem pensamentos melhores. Aleluia. E o nosso coração tem que estar guardado, protegido. Nós estivermos sempre firmados, virados, nos alimentando da palavra de Deus. Nosso peito, nosso coração, nossa fé serão guardados, protegidos pelo Senhor. Provérbio de Salomão 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo. Onde está meu coração? Onde está o nosso coração? Meu coração está firmado em Cristo. Então estou protegido. Jesus, maravilhoso. Então a couraça está em volta do meu peito. As mãos do Senhor estão aqui. Podem me dar inflamados do maligno. Podem vir lanças que atiram contra mim. Pode acontecer o que acontecer, seja o que for. Eu estou firmado em Cristo. Quem está em Cristo, diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, é mais do que vencedor. Não é vencedor, não. O vencedor vence hoje, talvez amanhã ele possa tentar vencer, sabe-se lá se vai conseguir ou não, porque está numa competição. Nós não. A palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que privilégio maravilhoso! Mais do que vencedores. Aleluia. Vale a pena servir esse Deus. Aleluia. Quando fala a respeito da espada, do Espírito, é a palavra de Deus. Espada cortante, penetrante. Se o inimigo vier, se for necessário, nos dá uma espadada nele. Mas não é essa espada comum que nós vemos aí de gladiadores, de espadachins que passam nesses filmes. Não. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Jesus mostrou para nós através de Mateus capítulo 4, quando foi tentado pelo diabo, que ele falou: se tu és o Filho de Deus, então faça tal coisa. Se tu és o Filho de Deus, faça isso agora. Se tu és o Filho de Deus, tentando a Jesus. E tentando até colocar a dúvida, se tu és um desafio. Quantas vezes vem estratégias inimigas tentando mexer com a nossa fé, com o nosso equilíbrio, com nossos pensamentos, para nos testar, para ver se nós vamos desequilibrar, para ver se nós vamos cair na lábia dele, para ver se nós vamos titubear na fé, para ver se nós vamos esmorecer, para ver se nós vamos enfraquecer, parar, desanimar, voltar atrás. Mas Jesus venceu a ele através da palavra, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus diz: está escrito, está escrito, está escrito. Por isso que nós temos que meditar profundamente na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, tenha cuidado de estar com ela, de guardá-la, de meditar nela dia após dia, dia e noite, para que nossos caminhos sejam bem-sucedidos aqui na face da terra. Estamos vivendo momentos dificílimos,
momentos de afrontas de todos os lados, em todos os aspectos, mas nós estamos com Cristo, o nosso general. E Aleluia. nós temos que montar estratégias espirituais para que nós possamos continuar firmes e vencidos. Quem não tomar a sua cruz não poderá ser meu discípulo, meu seguidor verdadeiramente. Quer dizer então que para servir a Deus, para servir a Cristo, eu tenho que tomar a cruz, tomar as minhas dificuldades, encará-las com coragem. Preciso encará-las, porque se eu não encarar, serei derrotado, serei vencido. Mas não, vamos encarar os obstáculos, vamos passar pelos problemas, vamos passar pelas dificuldades, porque a vitória é certa. Amém, Jesus. Não fomos chamados para a derrota, nós fomos chamados para a vitória. O inimigo pensou que tinha derrotado Jesus na cruz do Calvário, quando ele, dado o seu último fôlego de vida, diz o texto bíblico, ele expirou. Interessante que nosso amado irmão em Cristo, Davidson, ele diz que, interpelado por um bêbado, o bêbado falou que Deus é mau, Deus é ruim, porque deu seu próprio filho para ser derrotado. E o Davidson pelejando para falar com ele, a respeito da palavra de Deus, ensinar para ele, não foi bem assim. O inimigo falando na boca desse bêbado, e o Davidson com a espada do Espírito, vencendo o inimigo através da palavra de Deus. Amém. Para a glória do nome do Senhor. Nós não somos derrotados, nós não somos fracos ao ponto de desistirmos, porque nós temos o braço da justiça, a espada do Espírito, capacete da salvação, e nossos pés estão calçados com o Evangelho da paz. Glória a Deus. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vamos continuar anunciando. Glória a Deus. As pessoas ficam confusas no bom sentido, tentando entender por que você continua de pé, por que você está com esses problemas e você continua sorrindo ou não, mas continua caminhando. Você não parou, você não desanimou. Por quê? Porque eu sei em quem acredito. Glória a Deus. Ele está comigo. Amém. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. É, sim. Não vamos nos afrouxar, vamos continuar firmes. Glória a Deus. Não sabemos o dia de amanhã. Se amanhã a cruz ficar um pouco mais pesada, mas a maior, a mais pesada, meu Senhor, meu Salvador, Jesus Cristo já levou, já carregou sobre si. Oh, obrigado. Glória a Jesus. E para finalizarmos, uma palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 11 e 12, que eu achei interessante. Quando Paulo alertou a Timóteo de que as perseguições estão aí, as perseguições vêm, mas não podemos nos entregar. Paulo disse a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, ou seja, o meu ensino. Nós estamos aqui sendo ensinados dia após dia pela palavra de Deus. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais que aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E o apóstolo Paulo disse uma coisa que nós temos que guardar no nosso dia a dia. E também todos os que piamente querem viver
em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vamos só acreditar que agora é só vitória. Sim, é só vitória em Cristo. Mas a nossa vitória é dada dia após dia, momento após momento, sempre. Como bons soldados de Cristo, vamos continuar militando a boa milícia, vamos continuar firmes, montando estratégias espirituais, sabendo em quem nós temos crido, confiando nas providências do Senhor, nas suas provisões, montando a cada dia estratégias espirituais para permanecermos na sua presença. Se faz necessário negarmos a nós mesmos, se faz necessário negar a si mesmo. Jesus disse, a palavra de Deus no contexto geral diz, somos mais do que vencedores, sim, mas dia após dia se faz necessário nós negarmos a nós mesmos. Negar-se a si mesmo, renunciar, é o melhor conselho. Renunciar é não querer deixar de possuir, de usar ou de exercer alguma coisa. Renunciar é isso. Eu vou deixar de ter alguma coisa para ter as benesses espirituais. Eu vou deixar de fazer alguma coisa, de exercer, de fazer alguma coisa, entristeça o Espírito Santo, entristeça a Cristo. Eu vou deixar de querer aquilo que satisfaz o meu ego, minha própria vontade, porque eu quero satisfazer a Cristo, quero alegrar a Cristo. Eu não posso entristecer a pessoa do Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo, do qual fosse selado para o dia da redenção. O dia da redenção se aproxima. Vamos continuar firmes. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Palavra gloriosa, né, irmãos? A respeito da nossa batalha, né? Concluindo aquilo que nós falamos no início aqui. Estamos na batalha, né? E as armas estão disponibilizadas para cada um de nós. Depende de nós assumirmos, né, a nossa posição. Queria saber se tem alguém nesta noite que quer oração.